Você já se perguntou quem realmente é a besta do Apocalipse? Durante séculos, teólogos e estudiosos da Bíblia têm debatido sobre essa figura misteriosa. Enquanto algumas interpretações apontam para um sistema futuro, a visão preterista via Roma antiga como a grande inimiga do povo de Deus. Mas será que o Império Romano realmente é a besta do Apocalipse? Fique comigo até o final para descobrir. A interpretação preterista do Apocalipse afirma que a maioria das profecias do livro se cumpriram nos eventos do século I. Isso significa que João, ao escrever o Apocalipse, estava falando sobre acontecimentos iminentes para os cristãos daquela época. Dentro dessa perspectiva, Roma é frequentemente identificada como a grande perseguidora do povo de Deus e, possivelmente, a própria besta descrita em Apocalipse 13. Vamos analisar a passagem de Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Essa descrição lembra muito a visão de Daniel 7, onde 4 impérios são representados por animais. No contexto preterista, essa besta que surge do mar é o Império Romano. Vamos ver alguns motivos que sustentam essa visão. Os 10 chifres podem representar 10 imperadores de Roma ou 10 províncias do Império. Já as 7 cabeças podem ser interpretadas como 7 reis romanos, de acordo com Apocalipse 17. João diz que as 7 cabeças representam 7 montes, e Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. Apocalipse 13 nos dá um enigma famoso. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Na numerologia hebraica, chamada de gematria, as letras do nome de Nero César somam exatamente 666. Nero foi um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos e ordenou a morte de muitos seguidores de Cristo. Sua conexão com a besta do Apocalipse é uma das mais fortes evidências do ponto de vista preterista. O Império Romano foi uma das potências mais temidas e influentes da história, e sua relação com o cristianismo primitivo foi marcada por perseguições brutais e tentativas sistemáticas de erradicar a fé cristã. Desde o primeiro século, os seguidores de Cristo eram vistos como uma ameaça ao poder imperial, pois se recusavam a adorar os deuses romanos e reconhecer o imperador como uma figura divina. Desde o governo de Nero, Roma iniciou uma perseguição sangrenta contra os cristãos. O incêndio de Roma, em 64 d.C., foi atribuído injustamente aos seguidores de Cristo, e como resultado, muitos foram torturados e mortos em espetáculos públicos. Alguns foram lançados às feras no Coliseu, enquanto outros foram queimados vivos para iluminar os jardins imperiais. Outros imperadores, como Domiciano, Trajano, Décio e Diocleciano, também impuseram perseguições severas, ordenando a destruição de escrituras sagradas, o fechamento de igrejas e a execução de cristãos que não renunciassem à sua fé. O Apocalipse reflete essa realidade, retratando Roma como a grande opressora do povo de Deus. Muitos estudiosos associam a besta do Apocalipse 13 ao Império Romano, especialmente ao imperador Nero. O número 666, que representa a besta, pode ser interpretado numericamente como uma referência ao nome de Nero em hebraico. Além disso, a besta simboliza a perseguição implacável e o poder absoluto que Roma exercia sobre os povos sob seu domínio. Apocalipse 17 descreve uma mulher vestida de púrpura e escarlate, embriagada com o sangue dos santos. Essa figura, chamada de a Grande Prostituta, é frequentemente identificada como Roma, a cidade das 7 colinas. Seu luxo e depravação refletem a riqueza e corrupção do império, que explorava povos e promovia a adoração de falsos deuses. Apesar da brutalidade do Império Romano, a fé cristã não foi destruída. Pelo contrário, cresceu e se espalhou, mesmo diante das perseguições. Com o tempo, o próprio império adotou o cristianismo como religião oficial no século IV, sob Constantino. No entanto, muitos questionam se essa transformação foi genuína ou se apenas substituiu um tipo de dominação por outro. Assim, Roma desempenhou um papel central na história do cristianismo e na interpretação profética do Apocalipse. O império foi,
sem dúvida, o grande inimigo dos primeiros cristãos, mas também foi o palco do triunfo da fé sobre a perseguição e a morte. Outro ponto que liga Roma à profecia do Apocalipse está em Apocalipse 17, que fala sobre a grande prostituta vestida de púrpura e escarlate, assentada sobre muitas águas. Essa figura é associada a uma cidade que reina sobre os reis da terra no tempo de João. No primeiro século, essa descrição só poderia se referir a Roma imperial. Se Roma realmente foi a besta do Apocalipse, então sua queda poderia representar o cumprimento das profecias de juízo divino. O Império Romano entrou em declínio e, por volta de 476 d.C., caiu oficialmente. Isso pode ser visto como um paralelo com a destruição da besta em Apocalipse 19. Com base na visão preterista, há fortes evidências de que o Império Romano foi a besta do Apocalipse. O sistema de perseguição, a idolatria imposta, a ligação com o número 666 e a queda do Império reforçam essa interpretação. No entanto, há outras correntes que interpretam esses símbolos de maneira diferente. E você, o que acha? Acredita que Roma foi a besta do Apocalipse ou tem outra visão sobre o assunto? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre profecias bíblicas e fim dos tempos.